Cruzeiro perdeu, o debate esquentou e o clássico já começou fora de campo. Mano a mano, favoritismo, pressão total. E já adianto, no final do vídeo, quando 6-1 entrou no debate, a reação do Breno Galante, que é assumidamente atleticano, chamou bastante atenção. Olha, esse assunto fez o debate pegar fogo e deu o que falar. Então, já chega deixando seu like, se inscreve no canal, porque agora sim você vai conferir comigo tudo que a mídia esportiva falou sobre esse assunto. O próximo assunto é uma derrota inesperada do Cruzeiro no campeonato estadual com a estreia do Gerson, mas só uma perguntinha rápida. Quem vence a Copinha, Cruzeiro ou São Paulo? Rona? 3-0 pro Cruzeiro. Edu? Maior de Minas, cabuloso. Maior de Minas. Campeão. O tricolor vai deitar em casa, Taça São Paulo. Vai, São Paulo na só cabeça. faltava querer levar pro Murumbi o jogo, né? Não vai querer levar o jogo pro Murumbi, no Pacaembu, entendeu? O final. Independente de onde for, a torcida vai invadir. 3-1 São Paulo. O Tite não ficou satisfeito, o time perdeu para o Democrata de Governador Valadares, 1-0. Gerson estreou, jogou até os 30 do segundo tempo, mas não levou o resultado. Ô, Tite! É isso mesmo. A estreia do Gerson já começou com perigo. O Coringa mandou com efeito e Túlio defendeu. Um primeiro tempo onde só deu Cruzeiro. Foram 16 chutes contra somente 5 do Democrata. Mas no futebol tem aquela velha lei, né? Quem não faz, leva. Wagner vacilou no recuo da bola e Brian colocou na rede. É um lance ali que a gente tem que estar sempre esperto, né? Não dá pra confiar que ele vai devolver a bola pro goleiro e deixar por isso. A gente tem que ir até o final e glória a Deus a gente foi abençoado e sobrou ali pra mim. Aí o Cruzeiro se lançou para o ataque. A melhor chance de empate foi nesta bela bicicleta do Caio Jorge. E Túlio segurou a vantagem da Pantera do jeito que deu. Placar final, Cruzeiro 0, Democrata 1. Toda a dificuldade de equipe anterior, dificuldade para trabalhar, cara, dificuldade para viajar, mas Deus foi fiel ali no lance, né? Graças a Deus eu consegui colocar o meu corpo junto ao corpo do Caio Jorge ali, foi uma defesa a queima-roupa. Eu fiquei contente com o desempenho da equipe, confesso para vocês. Não gosto de perder, não vou dormir legal, não vou dormir. Estou chateado, nós estamos chateados. É um resultado que tira a paz do Tite, mas o professor não poderá remoer por muito tempo. No domingo, o Cruzeiro enfrenta o Atlético, dentro da casa do rival. Como falamos ali no vestiário, o jogo de hoje já passou. O pensamento agora é no clássico, amanhã a gente chega no CT. O professor já começa a dar a direção e nós seguimos. Não foi a estreia dos sonhos, mas o Gerson é um jogador que vai ser titular absoluto, que tem tudo para fazer uma grande temporada com a equipe do Cruzeiro, Edu Dracena. Entrou muito bem, boa estreia, gostei da estreia do Gerson. É claro que ainda conhecendo seus companheiros, né, conhecendo também o esquema tático do Tite. Diferentemente do ano passado com o Leonardo Jardim, o time tinha uma característica de jogar, que era marcar em cima a pressão. O Tite já tem outra característica, de repente ser mais reativo para jogar. E apesar que ontem um resultado inesperado no Mineirão, porque uma bola, uma bobeira ali da defesa ali, acabou tomando gol, mas o Cruzeiro criou para virar o jogo e até um placar mais elástico, mas infelizmente não foi eficiente assim, né? Pecou muito nas finalizações e agora vai para um clássico pressionado, porque poder ter ganho, jogar mais tranquilidade, mas um clássico diante do Atlético, a gente pode de repente tentar reverter essa situação. O Caio Jorge também teve um lance bonito de bicicleta, não resultou em gol, mas foi uma tentativa importante. Ele é um jogador com repertório, tem uma variação de possibilidades, olha só. A gente está mostrando ele que foi lançado pelo Tite no desespero. Estava perdendo o jogo. Lembrando que o Galo só empatou até agora no estadual. E quem diria, claro que ainda tem muita coisa para acontecer, que Flamengo, que só agora estreou os titulares, Palmeiras tomando 4-0, Cruzeiro perdendo jogos para times de menos expressão. É normal, gente, é começo de temporada, tá todo mundo se ambientando ainda. E estão acostumando a viver assim no limite, né? Porque sempre o que antecede os clássicos é uma derrota para uma equipe assim de menor expressão traz uma certa pressão, né? E a segunda do Tite, né? Mas casa. Assim, essa questão do início, a galera ainda, os jogadores pegando a maneira na qual o Tite quer que a equipe jogue. Então toda essa dificuldade inicial assim, é esperado. Não se espera um resultado. Se você colocar mais 10 jogos, provavelmente o Cruzeiro vai ser melhor nos 9 jogos que fará. Mas, assim, futebol é decidido em detalhe e o Democrata, num detalhe ali, acabou decidindo.
Aí, ó, o negócio é o seguinte, surpreendente, inacreditável e, de certa forma, dá pra encarar que é meio que um negócio vergonhoso. Não estou falando de desempenho, não, estou falando do resultado final. Como eu sou resultadista, eu posso avaliar por esse aspecto. Quem quiser avaliar de forma diferente, como você que está gemendo aqui, você pode avaliar, você vai ter seu espaço para falar. Né? Mas eu acho que foi inacreditável, de certa forma até constrangedora a derrota, porque, pô, nós estamos falando da terceira força do futebol brasileiro. Se pode levar em conta. Não, o argumento é seu, você faz o que você quiser. Vamos esquecer o resultado. Não dá para esquecer, não. Levando em conta o desempenho do Cruzeiro, o Cruzeiro teve 33 oportunidades de gols, né? Criou oportunidades, 4 no alvo, 2 defesas difíceis do goleiro. Eu acho que o Cruzeiro criou, desempenhou, porém não foi efetivo. Aí a gente pode bater na tecla da efetividade. O Cruzeiro não pode perder para o Democrata dentro do Mineirão. Fato. Eu acho que o time que o Cruzeiro colocasse em campo, principalmente com as peças que ele tinha meio que, eu não vou falar obrigação, eu acho que ele tinha a capacidade de vencer a equipe do Democrata. Ontem o Cruzeiro tinha obrigação de vencer também. Claro que tinha. Tinha obrigação de vencer. Você não tinha obrigação. Obrigação não. Então você tá errado. De obrigação. No futebol não tem obrigação. Até o valor, o valor que é equilibrado, falou que foi obrigação. Obrigação valoroso. Não fale calúnias ao meu respeito, por favor. Não falei, não. É porque quando você disse lá na rádio que foi um vexame a derrota. Obrigação nunca saiu da boca do Valor. Foi uma derrota vergonhosa. Não saiu. Se é uma vergonha, assim, eu posso estar entendendo errado. Não, você tá certo. A obrigação de ganhar. Você tá que vergonha não é sinônimo. Você tá certo. Se você olhar no dicionário, vergonha e obrigação não são palavras sinônimas. Não são. Eu acho que é questão do entendimento da interpretação. Dificuldade eu acho que se eu perco um jogo que eu não tenho obrigação de ganhar, não é uma vergonha. Não é uma vergonha. Agora, se eu perco um jogo que eu tenho obrigação de ganhar e eu vou eu acho que é isso. No futebol, todo time entra com o objetivo da vitória. Não, obrigação, não é objetivo. Nós estamos falando objetivo, não obrigação. Mas fala porque eles tratam dessa forma e querem que nós tratemos dessa forma. Eu não trato desse jeito. Não é tudo, não. Nós estamos falando da terceira maior força do Brasil, como o HG falou, e o Cruzeiro, que está com um time muito melhor do que o outro time do outro lado. Aí não venceram o Democrata. E faz parte do futebol. Não vencer o Democrata, para mim, mesmo com desempenho suficiente para vencer, significa o quê? O Cruzeiro foi incompetente nas suas finalizações, o Cruzeiro não conseguiu ser efetivo, o Tite falou disso também na entrevista coletiva, porque o Elton fala 33 finalizações sim, 22 dentro da área. Você estou 22 vezes dentro da área e só em 4 oportunidades você acertou o alvo. O goleiro, para mim, a defesa do jogo é o chute do Gerson. Depois tem o chute também do Caio Jorge, que ele faz uma boa defesa. Não achei o goleiro o herói do jogo. Mas, assim, alguns discursos que eu estou vendo, o Cruzeiro não levou o jogo a sério. Eu não acho nada disso. Eu acho que o Cruzeiro foi muito bem, principalmente até os 25 minutos do primeiro tempo. Depois, começou a cometer alguns erros no meio-campo. E quando vem o gol do Democrata com uma falha dupla de João Marcelo e ainda maior do Fagner, para mim não há falha do Otávio no lance do gol, o Cruzeiro aos 15 minutos começa a acelerar demais as coisas, começa a querer afunilar muito o jogo, muito cruzamento na área. O Tite falou que esse não é o DNA deste Cruzeiro, de ficar cruzando bolas na área. Então, é uma derrota realmente amarga, como estava ali agora no TP. O resultado de derrota é vergonhoso. Para mim, o desempenho não é ruim, eu concordo com o Tite, mas concordo até o momento que o Democrata faz o gol. Depois eu acho que o Cruzeiro quer resolver demais as coisas. E é isso, um time que precisa retomar, as peças estão aí, o Gerson fez uma boa estreia, gostei do Kaique Kendi. Ontem o Cruzeiro, o Arroio, ele não conseguiu fazer, por exemplo, nenhuma jogada daquelas que ele faz. E tinha espaço. O Democrata não marcou o Cruzeiro de uma maneira implacável. Pelo contrário, eu acho até que Pouso Alegre e Tombense marcaram melhor o Cruzeiro. É isso, HG. Ei, boa tarde para você, boa tarde a todos. É impressionante ontem, se tivesse mais 50 minutos de jogo, o Cruzeiro não faria gol. É um jogo ontem muito estranho no sentido de como um time tem volume de jogo, pressiona, cria chances e a bola não entra de todo jeito. Ora é o goleiro Túlio fazendo defesa,
ora a bola passa raspando a trave e o Cruzeiro acabou numa ansiedade ali na reta final do segundo tempo, não conseguindo fazer esse gol. A gente tem que olhar os dois cenários. Lógico que o resultado é para ser lamentado. É um Cruzeiro que, pelo segundo ano consecutivo, perde para o Democrata, jogando... No ano passado foi em Sete Lagoas, mas tendo em seus domínio. domínios. Mas são situações diferentes. Na derrota do ano passado para o Democrata, o torcedor, de uma forma geral, tinha que estar preocupado. Por quê? O Cruzeiro perdeu e não mostrava desempenho. Ontem não, o Cruzeiro teve volume de jogo, teve chances e perdeu. E a gente vai pegar um recorte não só da partida de ontem, para analisar o Cruzeiro no final do ano passado e o Cruzeiro do início deste ano, o torcedor, entre aspas, pode ficar mais tranquilo, porque é um Cruzeiro que apresenta o futebol, o Cruzeiro que cria. Então são situações diferentes, por quê? O Atlético não vem demonstrando bom futebol há um bom tempo. Isso. O Cruzeiro não, o Cruzeiro já vem demonstrando futebol, então, como está ali, tropeço no Mineirão. No caso do Cruzeiro, é sim um tropeço. No caso do Atlético recente, os empates, as derrotas, não tem sido tropeço. Dito isso, tem sido normalidade. Era ontem, e numa semana de clássico, nós tivemos os dois que não ganharam, né? Tem uma certa pressão para cima do técnico Sampaoli? Tem. Tem uma certa pressão para cima do Tite? Não. Mas ela tende a acontecer na temporada? Sim. Sim. Porque o Tite está substituindo um treinador que caiu no gosto popular, que caiu no gosto das pessoas que trabalhavam com ele no clube e que deu padrão a um time, um padrão muito acima do que eu, por exemplo, projetei. O Cruzeiro não perdeu para os dois principais times do Brasil, só para você ter uma ideia, em Campeonato Brasileiro. Ah, mas ganhou o quê? Exatamente por isso que eu estou falando da possibilidade de ter uma pressão. O Tite sabe disso. Porque o que se espera de um Cruzeiro que foi muito bem ano passado, o padrão basicamente segue com as ideias que o Tite ainda vai colocar no elenco, e com esse time reforçado e mantendo os seus principais jogadores, o que se espera na temporada? Melhor ainda. Então a torcida do Cruzeiro, a régua da torcida do Cruzeiro, só para ver se você está prestando atenção, André, a régua da torcida do Cruzeiro subiu, amigo. Subiu, você fala sem dúvida disso. E o Tite sabe disso. O Tite sabe disso. Por você isso fala que essa isso derrota... pode gerar pressão. Esse tipo de coisa que pode gerar pressão. Treinar o Cruzeiro antes do que se tornou hoje era um pouco mais aceitável tropeços. A partir do campeonato de excelência que o Cruzeiro fez ano passado, passou a não ser ano. E ao mesmo tempo traz uma pressão maior, porque o Cruzeiro sobe de patamar e automaticamente é um Cruzeiro que, nesse ano, precisa voltar a conquistar título. Grandes campanhas, a torcida fica satisfeita, só que título, inclusive do Campeonato Mineiro, o Mineiro não vale nada, para um time que não vence, que vê o rival vencer 6 vezes consecutivas, o Mineiro vale sim, Everton. Vale muito, gente, vale muito. É o que eu tô falando com vocês. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. É legal falar que não, o Campeonato Mineiro é pra teste. É pra teste, mas todo mundo quer ganhar. Não, é pra teste, mas Cruzeiro e Atlético vão querer ganhar. E o que perder vai ter pau no lombo. A verdade é essa. O Cássio não vai precisar de passar por cirurgia. Se não tiver condições para jogar no domingo, o Tite já falou, é o Otávio, é o goleiro que vai ir a campo. Mas uma notícia muito importante, porque você imagina se o Cruzeiro perde o Cássio por um tempo maior. O Cruzeiro ia ter que ir ao mercado agora procurar um goleiro. E é sempre muito difícil, né? Você ir contratar um goleiro no mercado. A não ser algumas situações, né, pontuais, como a que o Grêmio achou, né? Agora, do Everton ali, num ciclo final no Palmeiras, enfim. Mas geralmente é uma contratação muito difícil de ser feita. Então, o Cássio vai ter uma recuperação num período até diferente do que eu esperava, viu, HG? Porque quando eu vi a cena ontem... Desculpa, Valu. Não. Essa notícia, ela tem um peso na hora de você analisar o Clássico, porque o Cássio é uma figura importantíssima para o Cruzeiro, não só dentro de campo, como fora de campo, como um líder do time. Então, assim, tenho certeza que o Tite, sem querer tirar qualquer tipo de méritos do Otávio, que eu acho que é um bom goleiro, mas ainda tem muito a crescer, né, e tal. Mas o Tite se sente muito mais confortável dele ter um Cássio que trabalhou, já tinha. É o sistema defensivo como forma de confiança. Queira ou não queira, ele gera um conforto ao sistema defensivo, como o Luciano está falando. As próprias orientações, né, Luciano? Você que fica dentro do campo. Os zagueiros têm um entendimento fala o tempo maior, inteiro, joga falando. Conhecimento dos caras, o Fabrício Bruno já entende os movimentos do Cássio, o Cássio conhece os laterais, qual que é o posicionamento de cada um. O Otávio chegaria numa situação
de pressão para ele. Queira ou não queira, seria uma situação de pressão. Mas a questão de chuva ou não. Isso pode mudar também o panorama do jogo em relação sintético, ao gramado sintético. E isso, pensando no que as duas equipes estão jogando hoje, uma chuva na Arena MRV favorece o Atlético. Domingo, 85% de possibilidade de chuva. 50% de chance. Vai chover ou não vai chover? 85% é muita coisa. Hoje, 95%, amanhã, 95%, domingo, 85%, Isso segunda, muda, tá, 60%. Terça dá uma estiadinha, aí quarta, 45%, quinta, 45%, sexta, 70%. E até pro goleiro, chega, tá? Chuva, tá e bom. até pro goleiro, essa questão do gramado. E é tapetinho, só levando em conta que é tapetinho. Muda muito o panorama, a questão de chuva ou não, pensando no clássico, embaralha mais aí a questão de favoritismo desse jogo. Aqui, mas esse lance levantado, né, pelo Breno, a questão do goleiro, eu até falei lá na rádio que o Breno estava falando que muitos torcedores do Atlético comemoraram, né, entre aspas, o fato do Cássio talvez não jogar, e a gente já está falando que ele vai jogar e vai para o jogo. O torcedor atleticano devia lembrar do 6-1, né? 6-1, o Fábio fica suspenso, junto com o Montijo, as duas principais peças, o Atlético leva de 6. Então, assim... O Rafael já era mais testado, né? Não, mas a lembrança tinha que ser trágica. O atleticano tinha que lembrar, era pro outro lado. Pegar e falar assim, nossa, vem goleiro titular, porque quando vem reserva é um problema. Devia pensar desse jeito. E nesse assunto, vocês estão achando que pode acontecer a mesma coisa no clássico domingo? Eu tô sentindo que há uma provocação. Sabe o que o pré-jogo... O Elton trouxe o 6-1 do nada. Eu gosto de bater papo sobre história. O 6-1 do nada. Você tá querendo dizer que pode acontecer de coisas, sabe? Você acha que é uma discrepância? Porque tudo que tá acontecendo, a gente já tá vendo aí. O jogo foi ontem, rolou, tá? Os jogadores... Mas a história não morre jamais. Mas história é bom pra caramba de lembrar. Principalmente quando vem clássico. O Cruzeiro teve o Gatti no gol e ganhou o clássico de virada. E teve o contrário também. E agora vai ser essa mística, então? Não, agora vocês vão torcer, também. então, pra não jogar aqui, o carro. Só lembrando, ouvindo seletivo, atacou, hein? Eu falei que teve o outro lado também. Se atacou, Se atacou. Você bate eu te falar. Uma resenha. Mas vocês estão querendo buscar lá agora o 6-1 pra poder falar do jogo de... Calma. Não, é porque eu lembrei... Outro sabe que o Cruzeiro é favorito. Não precisa te levantar lá, todo o mundo? 6-1. Aqui, o 6-1, o Atlético era favorito. Você acha que o Cruzeiro não é favorito? Todo mundo. Não, você acha que todo mundo? Eu acho, pelo momento o Cruzeiro, momento errado. Mas não quer dizer, mas não quer dizer que o Cruzeiro vai ganhar o dia jogo. do 6-1. Eu acho que é favorito. O favorito era o Atlético. O Atlético tinha vindo de uma goleada contra o Botafogo. O Atlético tinha sido favorito não quer dizer que vai ganhar o jogo. São várias circunstâncias que acontecem. Uma expulsão como o Gabriel Barbosa. Eu tô aqui resenhando sobre história do futebol. É resenha. Você tá levando pro coração, pro fígado. Relaxa, só. Levou pras claramente. Torcedores, calma. Eu não gosto de cisânia, tá? Eu evito. Não, de jeito nenhum. Eu evito a confusão. Mas há claramente aqui, um ato provocativo. Claro, tá? Então, nós não vamos mudar agora porque não dá tempo. Vamos considerar o Cássio aqui. Cássio ou Everson? Everson. Elton. Everson. Ô, Lu. Sendo Otávio, Cássio ou Everson? Valuzeiro. Everson. Eu também vou de Everson. Preciado ou William? Eu vou de Preciado. 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 William. Preciado. 3-2. Ganhou o Preciado. Juan ou Fabrício Bruno? Pode Fabrício passar, Bruno. Né? Fabrício Bruno. Pode passar, né? Fabrício Bruno. Disparado. Alonso ou Jesus? Jonathan Jesus. Só Jesus salva. Jesus. Jesus. Então, bateu. Pulando, Andrezão. Lodge ou Kaique? Lodge. Boa disputa, tá? Elton. Boa disputa. Lodge. Mas vou de Kaique. Ganhou o Lodge. Franco ou Romero? Pode passar direto, né? Romero. Aliás, Romero tá jogando muita bola. Igor Gomes ou Lucas Silva? Lucas Silva. Bernardo ou Matheus Pereira? Difícil, hein? Matheus Pereira. Não tem nem jeito, Matheus Pereira. Pereira. Pulando. Scarpinha ou Gerson? Mas o Gerson vai jogar? É que o Gerson não deve ser titular, mas nós somos realmente... Deram uma pressionada aí, né? Uma forçada aí. Não vai Mas jogar quem falou que não vai titular? Não Quer vai. dizer, não deve não jogar de titular. É, Então Gabriel. tá explicado. Por isso que a gente adora esse quadro. É polêmico. O Gabriel sacou o Christian. Aí, então. sacou o Christian. Mas E beleza. se fosse... Então tá, considerando que seja o Christian aqui. Christian. Scarpa. Pra mim, Scarpa? Pra mim, Scarpa. Pra mim, Scarpa. Scarpa. Tá aí? Sério? Viu? Agora aqui... Ganhou esse Só cara. se fosse o Christian Scarpa? Sério? Você tá espantando? Tô. Dudu ou Arroio? Arroio. Pra mim, Dudu. Arroio. Arroio. Então Arroio ganhou. Ixi.
Hulk ou KJ? KJ. Caio Jorge. Elton. Difícil escolha, hein? Eu vou de Caio Jorge. Cada um vai ter um critério, né? Eu vou avaliar o momento. Eu aprendi com Elton Novaes que você nunca pode trair o seu cliente. Eu sou advogado do Hulk, eu vou de Hulk. Pronto. E vocês dois, KJ. Eu vou avaliar o momento sempre. Caio Jorge. Sampaoli ou Tite? Começa com você, Lu. Tite. Depois você, Valor. Adenor. Depois você, garoto. Difícil pra mim? Não é difícil. Tite. Você. Sampaoli. Tô pegando pelo histórico. O Scarpa com o Christian me pegou, tá? E agora eu quero saber de você aí, torcedor. Depois de tudo que a mídia falou, quem entra nesse clássico com mais pressão? A lembrança do 6-1 que incomodou tanto o Breno Galante. Você acha que tem possibilidade de voltar a se repetir? Deixa a sua opinião nos comentários. Porque domingo não é só jogo, domingo é guerra. Tamo junto e até o próximo vídeo.